Fala, gente. Hoje nós vamos ver o primeiro dos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Pelo que ele é composto? Ele é composto por representantes dos ministérios e Secretaria da Presidência da República, com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos. Representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, representantes dos usuários e representantes das organizações civis. Vamos lá. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder a metade mais um do total de membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos também arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre conselhos estaduais de recursos hídricos e também deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados, além de deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos conselhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica, analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação dos seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos. Além de aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo ao Presidente da República. Essa é bem importante, gente. Anota aí, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos que compete aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e encaminhá-lo ao Presidente da República. Beleza? Então vamos lá. Além disso, compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. O Conselho de Recursos Nacional de Recursos Hídricos será gerido por um presidente, que será um ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, e um secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos. O que é muito importante aqui, gente? Está grifado. Qual a composição do Conselho Nacional? Representante do Ministério e Secretaria da Presidência, com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos. Representantes dos conselhos estaduais, representantes de usuários e representantes de organizações civis. Beleza. Então, usuários, civis, conselhos estaduais, Ministério e Secretaria da Presidência. Beleza. Vamos lá. O que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos? O mais importante é aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, além de fazê-lo cumprir, acompanhar a sua execução, está aqui. E é importante também, esses aqui eu não grifei, mas vamos dar uma lida. Deliberar sobre as questões. Tá. Esse aqui é muito importante. Arbitrar em última instância administrativa os conflitos existentes entre os conselhos estaduais. E o primeiro, que é promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e de setores usuários. Dá uma lida, pessoal, porque aqui também é importante, aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos. Tá bem? Então, quem aprova a criação de um comitê de bacia hidrográfica? É o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, a gente tem aqui em cima Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Para baixo dele vem as comitês de bacia hidrográficas, e uma comitê de bacia hidrográfica, ele vai ter embaixo dele agências de águas, que a gente vai ver que é outro integrante do sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Beleza, gente? Então hoje a gente viu esse integrante aí, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Valeu!